Olá, Motolama na área. Hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, quem vai gravar o vídeo é a minha filha. Com vocês, Amanda. Imagina você hoje com GPS, Google Maps, moto com injeção eletrônica, suspensão de outro planeta, celular com o sinal do Elon Musk que pega em meio mundo e ainda reclamando porque pegou um trechinho de terra. Agora apaga tudo isso e vem comigo para 1934. Duas mulheres, uma moto Panther 600, com sidecar e um reboquezinho meia boca sendo puxado. Zero apoio, zero estrada, zero GPS e para completar a loucura, sem bússola. Essa é a história de Teresa Wallach e Florence Blanqueron, que é basicamente pegar tudo que parecia impossível, olhar na cara e dizer: segura minha bolsa que eu vou atravessar a África inteira. E atravessaram. Hoje vamos contar essa história incrível de duas mulheres que saíram da Inglaterra em 1934, que resolveram ir até o sul da África de moto. Aí fica difícil de traçar uma linha entre sem noção e uma aventura. Esse vídeo é uma homenagem ao Dia das Mulheres que tanto sofrem nas mãos dos santos homens. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Amanda, filha do Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de voltar no tempo, verifique se está inscrito no canal, dê o like e já envia para as amigas que andam ou querem andar de moto. Nossa história começa lá atrás, no interior da Inglaterra, numa casa chamada The Woodlands, onde nasce Teresa Elizabeth Wallach, em 1909. Ela era de uma família de classe média alta, tudo certinho, tudo apontando para uma vida comportada. Chá das 5, vestidos engomadinhos, casar com algum engravatado e passar o resto da vida servindo chá e conversando sobre o jardim. Só que tinha um porém. O pai dela era fascinado pela África e espalhou pela casa mapas, artefatos, histórias de terras distantes, com leões, desertos, minas, florestas e o calor de fritar o ovo no paralama. Essas histórias foram entrando na cabeça da Teresa como se fosse um vírus da aventura. Aí, ao invés de sonhar em casar num castelo, ela sonhava em sumir do mapa. Para piorar ou melhorar, depende do ponto de vista, Teresa descobre as duas rodas. Primeiro a bicicleta, daquele jeito. Aprendeu sozinha, teimosa, caindo, levantando, ralando o joelho até pegar o jeito. Aí um dia ela vê uma moto. E naquele momento, acabou. Acabou boneca, acabou chá, acabou castelo. O futuro dela tinha cheiro de óleo queimado e gasolina. Em 1928, enquanto a sociedade ainda achava que mulher dirigindo era coisa de outro mundo, Teresa simplesmente entra na Escola de Engenharia Mecânica na Universidade de Londres. A universidade tinha começado a aceitar mulheres há pouco tempo, então você imagina o choque. Uma mulher de saia mexendo no motor. É o tipo de cena que naquela época faziam as senhoras segurarem o terço e pensar: aonde esse mundo vai parar? Lá, com a ajuda dos colegas, ela faz a primeira aula de moto e se apaixona de vez. E compra uma BSA usada. E aí começa outra parte da história, que é rodar escondida dos pais. Saindo escondida, voltando com cheiro de gasolina e com aquela cara de que não aconteceu nada. Aos poucos ela vira figura conhecida no motociclismo londrino. Entra no London Ladies Motorcycle Club, se enfia em clube de turismo, começa a disputar provas de regularidade, scrambles e corridas em Brooklands. O circuito de Brooklands, na época, era tipo a meca da velocidade. E lá estava a Teresa, fazendo o que a maioria dos homens fazia, ganhando e ainda por cima de saia. Em 1932, ela entra por engano numa corrida feminina de estrada. Engano é ótimo. Ela prepara a BSA, entra na prova e vence. Volta para casa com um troféu que foi dado por ninguém menos que Sir Malcolm Campbell, o grande recordista de velocidade. O nome dela começa a circular, agora não só como a moça da moto. É Teresa Wallach, engenheira que pilota com força. Enquanto isso, o mundo tenta continuar a empurrar para ela aquele script de boa moça. Casar, bordar, ficar em casa. Só que Teresa tinha outro plano em mente. E é aí que entra outra personagem nessa história. Florence Blanqueron. Em 1933, nas pistas de Brooklands, Teresa conhece Flo. Também motociclista talentosa com aquela cara de que não leva para casa aquele papo de que isso não é para mulher. As duas se conectam de cara do tipo, você é doida que nem eu. De papo em papo, uma competição aqui, uma viagem ali,
E nasce a ideia que ninguém, em sã consciência, teria. Cruzar o Saara e a África de norte a sul, de moto, com um sidecar e um reboque sendo puxado. E tudo isso sem apoio, sem mapa detalhado, no peito e na coragem. Até então essa rota era coisa de lenda. Enquanto muita gente ainda estava brigando se a mulher podia ou não podia pilotar, Teresa e Florence já estavam planejando atravessar o maior deserto do mundo com um trambolho de ferro e lona. A preparação foi quase tão insana quanto a viagem. Elas negociaram com a fábrica Fallon Moore para conseguir uma Panther 600 cilindradas, daquelas parrudas, com torque suficiente para puxar um piano. Escolhem um sidecar Watsonian e mandam construir um reboque minúsculo com tenda e lona para poder carregar tudo. Ferramenta, peças, água, um pouco de roupa, mais ferramenta, mais peça e mais gambiarra. O conjunto ganha um apelido perfeito: The Venture, a aventura. Realmente, o projeto parecia mais um ato de fé do que uma viagem. Enquanto isso, a burocracia francesa entra em cena. Porque para atravessar o Saara naquela época você precisava de autorização da administração francesa. E principalmente daquela famosa legião estrangeira. E aí vem um show de machismo tóxico e institucionalizado. Os caras simplesmente não acreditavam que duas mulheres iam conseguir fazer essa travessia. Isso para quem acha que burocracia é coisa nova. Papel pra cá, reuniões pra lá, cara feia, 1000 perguntas sobre se elas sabiam trocar um pneu, mexer no motor e se elas tinham noção do que era um deserto. E as duas, com a maior calma do mundo, responderam todas as perguntas, mostraram planejamento, falando da rota, da água e da mecânica. Até que depois de muito lero-lero, o capitão da legião finalmente assina. Tá autorizado, de Argel até Tamarancete. E depois até a Nigéria. Pronto, agora a doideira era oficial. Chega o grande dia, dia 11 de dezembro de 1934. Em frente ao Crown House, em Londres, mais de 1000 pessoas se apertam para ver o circo. Uma Panther, um sidecar, um reboque e 2 mulheres com cara que não tem a menor pressa de voltar para casa. Rola discurso, tem político famoso, inclusive Lady Astor, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara dos Comuns. Todo mundo sorridente, batendo palma, desejando boa sorte, posando para foto, mas no fundo muita gente ali pensando, elas não vão nem atravessar o Canal da Mancha, coitadas. Finalmente elas partem, atravessam o canal, a França e finalmente chegam a Marselha. E lá embarcam a moto num navio e despacham The Venture para o norte da África. Quando colocam as rodas no chão em Argel, acaba o passeio e começa a missão suicida. O Saara não é aquela coisa poética de filme com pôr do sol bonito e duna fotogênica. É um calor da porra de dia, um frio de rachar à noite, vento, areia até onde consegue ver e nada de posto de gasolina na esquina. Os poços de água ficam mais ou menos uns 400 km de um para o outro. Se errar o roteiro, você não só se perde, você evapora. Cada pane mecânica vira uma questão de sobrevivência. E o que acontece? Exatamente, a moto quebra, ferve, o reboque arrebenta, atola, o sidecar afunda e tudo acontece. Teresa e Florence passam a maior parte do tempo montando e desmontando tudo no meio do nada. Tem hora que para sair da areia fofa elas precisam tirar tudo, bagagem, ferramenta, água, roupa, levantar a Panther no braço, tiram o sidecar, empurram, cavam e dão uma de trator humano. Quando conseguem tirar o conjunto da areia, elas voltam, pegam tudo, montam de novo e seguem alguns quilômetros. Lá na frente acontece tudo de novo e isso dia após dia. Os Tuareg olham para aquilo e devem pensar que o povo europeu é tudo meio problemático. Em cada posto colonial francês era a mesma coisa. Papelada, militares desconfiados, caras desconfiando se elas iam chegar no próximo oásis. E cada trecho vencido ficava provado que elas não só sabiam o que estavam fazendo, como eram extremamente competentes. E a Panther não aguentava o trão. E a história delas era cheia de gambiarras que foram criadas no meio do caminho. Tipo criar um novo engate para o reboque que quebrou no meio do caminho. Nada de chamar o guincho.
O guincho eram elas mesmas, com ferramentas básicas, muita criatividade e um pouco de desespero controlado. E ainda tinha o prazer de lidar com a política local. Gente desconfiada, medo de permissões serem revogadas e o risco constante de ficar presa em alguma fronteira, longe de tudo. A viagem seguiu numa rota que até hoje seria puxada. Imagina naquela época sem nada. Argel, Tamaracete, H10, nomes que só ouvimos nos roteiros do Rally de Paris-Dakar. Daí entram na África Equatorial Central, Bangassou, as montanhas de Rwenzori, Uganda, Quênia e o gigante Kilimanjaro olhando lá de cima. Depois Zâmbia, Victoria Falls e Bulawayo. É uma lista de nomes que no mapa já impressiona. Agora pensa em tudo isso de moto, com sidecar, reboque, duas mulheres acostumadas com a chuva fina inglesa, agora derretendo no calor da África. No meio de tudo isso, ainda tinham que lidar com a fauna. Gorilas, leões, cobras, insetos que transformavam a pele delas num rodízio. Dormiam em aldeias africanas recebidas por gente simples que nunca tinham visto algo daquele tipo. Duas mulheres brancas, sozinhas, com um trem barulhento que anda mais do que um camelo e não come capim. Conhecem padres, colonos, oficiais, exploradores, gente boa, gente esquisita. Tinham noites que dormiam no chão, tinha noites que dormia na cama, tinha noites que nem dormiam. E é claro que tem um momento clássico que encontro com o primeiro e único carro da África. Em Tanganyika, hoje Tanzânia, elas estão indo tranquilas e aí do nada encontram um carro. Não deu outra. Acidente. Porque se é para bater, que seja no único carro da África. Mas sobrevivem, arrumam o que dá e tocam viagem. A Panther, que já estava sofrida, aguenta mais um pouco. Até que finalmente, dia 29 de julho de 1935, depois de um pouco mais de 7 meses na estrada, Teresa e Florence finalmente chegam à cidade do Cabo. 2 continentes, um deserto gigante, florestas, montanhas, burocracias, areia, lama, chuva, calor, frio, cobra, leão, gorila, pane mecânica, política colonial e finalmente elas chegaram. Não em caminhão de apoio, não em carro com ar-condicionado, mas na mesma Panther com sidecar e reboque pendurado atrás. A primeira mulher a percorrer toda a extensão da África de norte a sul em uma motocicleta. E tudo registrado por Teresa, que escrevia super bem. E depois transformou em um livro, The Rugged Road, que seria algo como a Estrada Robusta. Pesquisando mais um pouco sobre o assunto, descobrimos que com a chegada em Cape Town, a parceria racha. Teresa, mais dominadora e obcecada pela aventura em si, se frustra com a atitude mais zen de Florence, que enxergava a viagem como um passeio. Desentendimentos sobre dinheiro e planos para o futuro azedam a relação das duas. Florence tinha acordo com empresas e cartógrafos que Teresa só saberia depois, o que a deixou magoada, já que tinha economizado cada centavo para bancar sua parte. Em Cape Town, Teresa arruma uma malária e resolve voltar de navio. Florence fica sozinha com o plano de retornar pilotando. Nasce então The Venture II, uma Panther, uma sidecar, mas agora sem o reboque. Em setembro, ela parte de volta, sobe pela África do Sul de novo e lida com pequenas quebras e pneus furados. Passa pela Rodésia, Quênia, Congo, Camarões e Nigéria. Quando chega no Saara, ela quer atravessar sozinha, seguindo a rota dos caminhões. Mas as autoridades batem o pé. Ninguém cruza o deserto sem garantia de resgate. Depois de uma semana de impasse, ela aceita o limite e termina a viagem. Engata Panther no reboque atrás do ônibus do deserto e segue até Argel, de onde vai para a Europa. Florence veio a falecer em 1991, depois de um AVC que a deixa invalidada. Quando volta para a Inglaterra em setembro de 1935, Teresa não é só mais uma pilotinha de Brooklands. Agora ela é aventureira internacional, heroína de jornal, inspiração para um monte de mulheres e um monte de homens que, honestamente, não teriam coragem de fazer a metade disso tudo. E se você acha que só as pioneiras de 1934 tinham coragem de encarar o desconhecido, olha só, hoje com a Harley Rider, você não precisa de Teresa Wallach para cruzar o Brasil inteiro com tudo que você precisa na moto. Bolsas, alforjes, mochilas, estojos de ferramenta, tudo testado nas condições mais extremas pelos melhores pilotos para você ir mais longe sem se preocupar se vai faltar espaço ou se a bagagem vai aguentar o tranco. Então,
Se a estrada te chama, a Harley Rider te equipa para não ficar olhando só no retrovisor. Acesse harleyrider.com.br e prepare sua aventura. Porque convenhamos, todo mundo tem um pouco de Saara para atravessar. E tem mais! Se usar o código Motolama5, vai ter um belo desconto. Confere lá! Mas o mundo não estava nem aí para as aventuras dela, porque poucos anos depois explode a Segunda Guerra Mundial. E o que a Teresa faz? Fica em casa abordando esperando notícia? Claro que não! Ela se alista num corpo auxiliar feminino, provavelmente ATS, e vira nada menos do que a primeira mulher dispatch rider do exército britânico. Na prática, ela se torna o motoboy da guerra. Mensagens importantes, comboios militares, tudo levado na base da moto. Muitas vezes sob bombardeios, tiros, risco real de não voltar para casa. Ela usa motos Norton militares e anda no meio do caos como se fosse em São Paulo. Quando não está rodando, ela está ensinando. Assumiu o papel de instrutora, treinando outras motoqueiras militares. Ali, no meio da guerra, aquele espírito aventureiro continua o mesmo. Usar a moto como ferramenta de serviço, como símbolo de autonomia e coragem. Quando a guerra acaba, a Europa tenta voltar ao normal. Mas Teresa, acostumada com o horizonte aberto, não se encaixa nessa vida quietinha. Em 1947, ela faz o que qualquer pessoa razoável jamais faria. Coloca uma moto de novo no navio, dessa vez uma Norton 500 International, e toca para os Estados Unidos. E qual o plano dela? Simples, rodar o país inteiro sozinha. Tipo a Morali do It Bolt, só que do século passado. Sem GPS, sem motel reservado e sem cartão de crédito. Ela cruza os Estados Unidos quase que inteiro. Algo em torno de 30 mil quilômetros. Trabalha onde dá, mexe com mecânica, faz serviço de campo, colhe frutas, conserta a moto para os outros, escreve artigos para revistas, tudo para levantar um troco. Depois de rodar bastante pelas terras de Tio Sam, encantada com as possibilidades, Teresa decide ficar. Abre uma loja em Chicago, a Imported Motorcycles, uma loja de motos importadas que, na prática, é a extensão da garagem dela. Importa marcas britânicas como Fallon Moore, BSA, AJS e, mais tarde, motos de cross que faziam a alegria de muitos pilotos. Mas tem um detalhe que mostra bem quem é a Teresa. Ela se recusa a vender motos para quem ela não considera responsável. Se o sujeito chega bancando o valentão, querendo moto só para aparecer, ela corta na raiz. Não vende. E quando vende, não entrega a moto enquanto ela não tiver certeza que a pessoa sabe dirigir minimamente. A loja acaba virando um ponto de encontro, mas também uma espécie de filtro moral motociclístico. Quer uma moto? Beleza, mas vai ter que aprender a respeito do que você está sentado em cima. E esse compromisso com segurança vai crescendo, até que em 1962, em Phoenix, em Arizona, ela cria o Motorcycle Riding School of Instruction, que depois vira o Easy Motorcycle Riding Schools, uma escola de instrução para motociclistas. A ideia dela não é ensinar a decorar regras de prova de habilitação. Ela quer que a pessoa entenda fisicamente o que está acontecendo com a moto. Força, equilíbrio, efeito giroscópio, frenagem e transferência de peso. É uma abordagem totalmente técnica, puxada do background de engenharia dela, da experiência na África e na guerra. Nada de senta e enrola o cabo. Tem teoria, prática e conscientização. Desse trabalho nasce o manual Easy Motorcycle Riding, publicado em 1970, que acaba sendo adotado até em escolas secundárias dos Estados Unidos. Ela vira referência, mas se recusa sistematicamente a transformar seu nome em uma marca vazia. Nada de vender sua imagem por qualquer benefício. E ela segue assim até o fim, discreta, firme e coerente. Em 30 de abril de 1998, em Phoenix, Arizona, Teresa morre no dia que completaria 90 anos. Uma vida inteira sobre duas rodas, atravessando continentes, guerras, culturas e preconceitos. Em vez de se aposentar em uma poltrona de veludo, com medalhas penduradas na parede, ela deixou um legado bem mais difícil de medir. A certeza de que a moto pode ser um instrumento de liberdade, de serviço e de responsabilidade. E, acima de tudo,
Um exemplo monumental para qualquer mulher e para qualquer homem que ainda acha que isso não é para você. Agora volta pro começo do vídeo e pensa. 2 mulheres, em 1934, sem estrada, sem apoio, sem GPS, sem bússola, cruzando o Saara num conjunto de motos, sai de cara e reboque, atravessando a África de norte a sul, discutindo com a legião estrangeira, brigando com areia fofa, empurrando uma moto atolada sob o sol de 40 e tantos graus, encontrando um leão na beira da estrada, batendo num único carro de tangarica, reconstruindo o motor no deserto e chegando, alguns meses depois, à cidade do Cabo como se tivesse ido ali comprar pão na esquina. Tá bom, não foi tão fácil assim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Quando alguém disser que mulher na moto é modinha recente, lembra de Teresa e Florence, 2 malucas mais extraordinárias da história do motociclismo de aventura. E aí se pergunta, bem honestamente, qual foi mesmo a sua desculpa para não sair para viajar? Então é isso, um abraço e até semana que vem. Minha moto venenosa vai passar.